Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, tenho autismo moderado e sou mãe do Gabriel, de 8 anos, que também tem autismo moderado. Hoje eu vou falar sobre as diferenças no grau dos dos graus, tá? No autismo, desculpa, tá? Ahn, Até porque eu me equivoquei ano passado num dos vídeos que eu fiz sobre os graus do autismo. No vídeo que eu fiz ano passado sobre os graus no autismo, como eu sempre falo, não sou da área da saúde, né? Mas como eu vivo nesse universo, né? Sou mãe do menino autista, então o meu filho tem diagnóstico já desde os 4 anos, ele tem 8, né? Na verdade, o diagnóstico dele veio com 5 anos, né? Então, desde a suspeita, o autismo virou meu hiperfoco. Então, eu sempre estudei muito sobre autismo, né? Mas sempre deixando claro que eu não sei tudo e não sou da área da saúde. Mas só que eu me equivoquei nisso em relação aos graus. Porque tanto no vídeo do ano passado eu coloquei que o grau, que tem o leve, o moderado e o severo, claro que vai ser o médico, que vai ser o terapeuta que vai dizer o grau, né? A gente que vai descobrir, né? Ou achar, né? E no achômetro, né? É o especialista que vai dizer o grau para a mãe do autista ou pro autista, né? Mas eu falei que ele era muito definido pela autonomia. E quanto mais leve, mais autonomia o autista teria, né? Que até tinha um exemplo que se usava, né? Que digamos que o severo muitas vezes vai precisar de ajuda até para, né, necessidades básicas, como tomar banho, se limpar, né? Quando fizer suas necessidades. E o leve poderia, talvez, adulto, né, até morar sozinho. Não estou dizendo que não é que está totalmente errado, né? Porque realmente, quanto mais severo, mais intensos são as características do autismo. Então, realmente, quanto mais leve, mais chance tem de ter autonomia. Só que o que eu me equivoquei, e peço desculpas e vou corrigir aqui nesse vídeo, que ele não vai ser classificado pela autonomia. Eu tinha visto isso num vídeo, tá? Numa médica, e também tinha visto isso muito nos grupos do autismo, quando surgiam essas dúvidas, as pessoas que tinham mais conhecimento falando isso. Então eu realmente acreditava. Apesar que totalmente errado não está. Porque realmente, quanto mais leve o sintoma, não é sintoma se fala, né? Características, mais chances realmente tu tem, né? É mais fácil tu ver um autista leve trabalhando do que um autista severo. Apesar que eu já vi autistas severos com muitas intervenções na fase adulta trabalhando. E outros, infelizmente, não. Mas o que eu quero dizer, o que realmente define o grau, e eu até tirei essa dúvida com a minha psicóloga ontem, né? É a intensidade das características. Por quê? Porque eu tenho autonomia, né? Eu sou casada, né? Mas tivesse que morar sozinha, eu conseguiria. Eu, no momento, não trabalho por causa do Gabriel, né? Mas antes do Gabriel, eu trabalhava. Então, eu tenho autonomia. Mas eu não sou leve, eu sou moderado. O meu diagnóstico está moderado, devido à intensidade das características, né? Então, nesse aspecto, eu me equivoquei. Claro que muitas vezes vai coincidir. As características, quanto mais leves, mais chance tu tem de não se adaptar à sociedade, né? Então, tem certo aspecto faz sentido, né? Mas não é isso que faz o terapeuta, o profissional, definir o grau, tá? Apesar que às vezes coincide, né? Quanto mais leve, mais, digamos, fácil seria tu ter autonomia. Então, em parte, não tá totalmente errado. Acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? E surgiu também alguns comentários, não no YouTube, mas no Facebook, em relação o teu diagnóstico é de psicóloga. Eu vou explicar assim para vocês, gente. Eu optei por psicóloga por causa da minha realidade. Eu não tenho condições de pagar particular e nem tenho convênio médico, tá? Então, para mim era muito mais fácil eu conseguir consulta com uma psicóloga do que com um médico, tá? E para quem não tem convênio e não faz particular, a psicóloga, o tempo da psicóloga é muito maior do que o tempo de um médico, entendeu? Então, e quando não é assim severo, quando é um caso que é o meu, precisa de tempo de minutos, digamos assim, para investigar.
Então, para mim, eu achei mais fácil uma psicóloga descobrir do que um médico, tá? E os dois podem dar diagnóstico. A diferença é que o médico, digamos assim, o psiquiatra, o neurologista, ele pode dar o CID. O CID é importante para direitos, benefícios, se eu quiser fazer um concurso público para PCD, ou quiser trabalhar numa empresa como vaga de PCD. Mas como não é o meu caso, porque no momento eu não vou trabalhar, a minha vida é em função do Gabriel, assim, eu não pretendo, digamos, não preciso de nenhum desses direitos no momento. Eu só queria saber se realmente eu tinha autismo ou não, se era coisa da minha cabeça ou não. Então, para mim, a psicóloga era o suficiente, tá? Então, realmente não tem CID. Eu pensei que ia ter, mas não tem, né? Porque ela é psicóloga, ela não é psiquiatra, mas ela tem muita capacidade, né? Porque depende do profissional. Eu já tive pessoas, autistas adultos, que foram psiquiatras, neurologistas e chegaram lá, eu vi na internet, né? E olharam e nem quiseram investigar. Ah, mas tu é casado, tu fala bem, tu consegue ir sozinho no médico, então é capaz de tu ter autismo. E isso é, né, muita falta de conhecimento, né? No autismo, digamos assim, para alguém da área da saúde, tá? Então isso é muito relativo, tá? Nenhuma pessoa falou que acha, deu a entender que o médico teria muito mais conhecimento. Depende do médico, tá? Eu fui numa psicóloga e ela tinha bastante conhecimento, né? Tanto que ela conseguiu, né, investigar e identificar o meu autismo e o grau do meu autismo, tá? Só que realmente, se eu quiser direitos, que nem eu falei ali, daí eu teria que ir num psiquiatra, né, levar esse diagnóstico, levar, na verdade, que ela me deu uma avaliação psicológica, né, para daí me dar um laudo com CID para eu ter acesso a esses direitos. Mas eu não estava atrás dos meus direitos, né, eu estava atrás de saber se eu tinha autismo ou não, né, de um autoconhecimento. E conforme a minha realidade, esse foi o caminho que eu consegui, né, traçar. Futuramente pode ser que eu vá no médico e pegue esse laudo. Pode ser. No momento eu acho que não há necessidade, né? Não tem necessidade. Diferença no grau do autismo. Aqui eu já falei a maior diferença, né? A intensidade dos sintomas, tá? Mas que nem eu e meu filho somos moderados. Mas em alguns aspectos nós temos semelhanças, em outros aspectos nós somos bem diferentes. Gente, eu vou ter que fazer continuação, tá? Porque é bastante coisa pra falar e eu não posso deixar o vídeo comprido, que senão corta a minha memória, tem um problema no meu celular. Então eu vou falar um pouquinho só e vou continuar no próximo vídeo, porque isso aqui é uma coisa que é muita coisa pra falar, tá? Eu e meu filho somos moderados, mas temos bastante diferenças, tá? Eu, né, tenho 41 anos, né, semana passada que eu recebi, né, minha avaliação psicológica, que eu descobri oficialmente que eu tenho autismo, e meu filho descobriu com 5 anos. Mas as dificuldades, por exemplo, na escola dele, foram muito maiores que as minhas, mesmo nós sendo moderado. E aí que tá. Porque não quer dizer que seja o mesmo grau, que vai ser as mesmas dificuldades, as mesmas características, não. Né? E depois eu vou falar das semelhanças que nós temos, mas nós também temos bastante diferenças, né? Tanto que na minha época também não se tinha conhecimento, né, na escola, tanto na área da educação como na área da saúde, desses autismos que não fossem severos, que não fossem clássicos. Não tinha esse conhecimento, né? Mas eu consegui, tanto que eu nunca repeti de ano, e mesmo não tendo meu filho tem uma professora apoiadora. E eu acredito que se ele não tiver um direito, né, ele tem, e eu acho que se ele não tivesse uma professora apoiadora, que além da professora titular, uma professora fica no lado dele, um auxílio extra, né? Eu acho que seria bem difícil ele conseguir, né, acompanhar a turma. E eu consegui, porque na questão da escola, tinha dificuldades? Tinha, mas a do Gabriel eu acredito que é muito mais intenso, né? Em várias questões, da questão da concentração, eu também apareceu que eu tenho dificuldade de concentração, tem e tinha, né? Mas a dificuldade de concentração do meu filho, eu percebo que é muito maior. O Gabriel tem uma hiperatividade,
que eu tenho que descobrir se é do autismo, porque pode ser uma característica do autismo, como pode ser uma comorbidade, isso eu ainda não tenho certeza. Eu não tinha hiperatividade. Pelo contrário, eu tinha uma outra característica que também pode estar no autismo, tinha passividade, que é o contrário de hiperatividade. Eu era quietinha, calminha demais, paradinha demais. Até muitas vezes amigos e conhecidos meus reclamavam, né? Ai, parece que dá um choque na Ana para ela acordar, para ela, né? Porque às vezes até era confundido muitas vezes com falta de interesse, né? Com falta de, né? E não. Eu sou muito assim, de fazer as coisas devagarinho, uma coisa de cada vez, sabe? Bem assim, o oposto da hiperatividade. De repente, por causa da hiperatividade do meu filho, que também tem tanta dificuldade na escola. O QI, apesar que o QI não tem nada a ver com autismo, né? Porque isso até o neuropediatra do meu filho falou, que o autismo não tem a ver com a inteligência, mas tem autistas que têm retardo mental, que é a deficiência intelectual, QI na média, e tem autista que nem o Detoctor, tem superdotação, que é o Savan, e tem também os que têm o QI acima da média. O meu filho não é superdotado, que nem o The Doctor, que nem aquele, porque ele não tem Savan. Mas, a princípio, acredita-se que ele tem o QI um pouco acima da média. E o meu é na média. Mas como assim? Ele tem o QI maior que o meu e tem mais dificuldade escolar do que eu. Porque por causa das outras características, por causa da hiperatividade dele, por causa da dificuldade de concentração, os interesses restritos é maior, sabe? Todo autista tem interesses restritos e esse é um dos maiores motivos de dificultar a aprendizagem, né? Porque muita coisa a gente não se interessa e se desliga. Mas o Gabriel tem mais interesse restrito que eu. Para ele é mais difícil ele prestar atenção quando ele não se interessa. E isso dificulta muito a aprendizagem, né? Então, aí se vê várias diferenças, tá? Assim como tem várias semelhanças. O barulho também me irrita, mas nele também é numa intensidade maior, mas o barulho também me irrita muito. Eu também tinha muita dificuldade de interagir na escola, nos recreios, assim, digamos, no primeiro grau, até segundo grau. No segundo grau comecei a melhorar porque eu comecei a fazer terapia para depressão e coisa nada, mas de certa forma me ajudou, né? Digamos um pouco, né? Então eu comecei a interagir melhor. Mas principalmente no primeiro grau, muitas vezes na hora do recreio eu ficava sozinha. Porque eu ficava muito quieta. E quem fica muito quieta, como é que vai ter amizades, né? Então também tinha muita dificuldade de interagir, né? Gente, o vídeo tá ficando bem comprido já, porque senão ele corta. Eu vou continuar esse assunto semana que vem, que faltou muita coisa, tá? Mas para vocês verem como é bem complexo essa coisa de grau, né? Eu e meu filho temos o mesmo grau e temos bastante diferenças. Claro que eu sei também que um autista é diferente do outro. Como se fala, não tem dois autistas iguais. Eu sei disso, sempre deixei claro disso. Mas eu tô falando que mesmo tendo o mesmo grau, né? Como pode haver diferenças. Eu tenho mais coisas para falar, tá? Muito mais coisa para falar sobre esse assunto, que é muito importante, tá? Daí eu vou continuar no próximo vídeo. Eu peço, por favor, gente, me ajudem a continuar com esse canal, tá? Eu preciso de mais comentários, mais curtidas. Eu preciso de mais inscritos, tá, gente? Porque senão não tem como eu continuar. E eu só fiz esse canal para conscientizar, porque eu acho que só o conhecimento vai diminuir o preconceito. Eu sei que é bem humilde o meu vídeo, porque eu sou uma pessoa humilde, tá? Então, a aparência eu sei que não é legal, tá? É bem simples, sem nada de bonitinho, nada de musiquinha, nada de nada. Mas não é isso o meu objetivo. O meu objetivo é conhecimento. Divulgar, fazer as pessoas terem conhecimento do autismo, de diminuir o preconceito. Eu quero muito diminuir o preconceito. Porque quando não houver conhecimento, vai ter preconceito. Acabar de não vai, mas tem como diminuir. E sozinha eu sempre falo, eu não consigo. Então preciso muito de você, sabe? Curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Se não se inscreveu, se inscrever. Porque quanto mais inscritos, mais a internet começa a divulgar o meu vídeo. Para outras pessoas, quando pesquisar sobre autismo, pesquisar alguma coisa, terem ele como sugestão. Então eu preciso muito de você, senão eu não vou conseguir continuar esse canal. Porque se eu ver que não tiver, né, respostas, então não adianta também eu estar aqui, né, perdendo meu tempo, né. Apesar que eu adoro fazer esse canal porque eu acho importantíssimo, tá? Então semana que vem eu vou continuar sobre esse assunto que faltou bastante coisa, tá bom? Então por hoje é só.
Muito, muito obrigada pela atenção. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Se quiserem dar a opinião de vocês, né, sobre o assunto, ou sugestões de assunto, críticas, comentários, o canal de vocês também, tá? O canal de vocês também. Participem. Vamos fazer esse canal crescer, tá? Muito, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.